Oi, galera. Eu sou a Beatriz Agui Gonçalves, sou do curso de Pedagogia, estou no quinto semestre, na Universidade São Judas da Moca. A minha orientadora de estágio é a Cristiane Simões. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre Emília Ferreiro e os níveis psicogenéticos de escrita. Preparados? Então vamos lá. Emília Ferreiro nasceu na Argentina, no dia 5 de maio de 1936. Doutorou-se na Universidade de Genebra, sob orientação do biólogo Jean Piaget, cujo trabalho de epistemologia genética, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Continuou estudando um campo que o mestre não havia explorado, a escrita. A partir de 1974, Emília desenvolveu na Universidade de Buenos Aires uma série de experimentos com crianças que deu origem às conclusões apresentadas em Psicogênese da Língua Escrita, assinado em parceria com a pedagoga espanhola Ana Teberoski e publicado em 1979. Emília Ferreiro é hoje professora titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados no Instituto Politécnico Nacional da Cidade do México, onde mora. Emília Ferreiro se tornou uma espécie de referência para o ensino brasileiro e seu nome passou a ser ligado ao construtivismo, campo de estudo inaugurado pelas descobertas a que chegou o biólogo suíço Jean Piaget, da investigação dos processos de aquisição e elaboração do conhecimento pela criança, ou seja, de que modo ela aprende. As pesquisas de Emília Ferreiro, juntamente com Piaget, centraram o foco nos mecanismos cognitivos relacionados à leitura e à escrita. Através da psicolinguística, desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem, juntamente com Ana Teberoski, também psicóloga e pedagoga, partindo do pressuposto da teoria piagetiana de que o sujeito é o produtor de seu próprio conhecimento, observaram, no período de 1974 a 1976, diversas etapas percorridas por 108 crianças argentinas no processo de apropriação do sistema de escrita. Dessa pesquisa experimental, resultou o livro intitulado Psicogênese da Língua Escrita, introduzida no Brasil em 1985. Nessa obra, as autoras afirmam que os métodos tradicionais de alfabetização, como as cartilhas, que utilizam a cópia como ferramenta fundamental, inibem a verdadeira escrita do aluno. O fato de que as pesquisadoras deram importância ao que as crianças sabem antes da alfabetização modificou toda a forma de pensar da época. Os rabiscos infantis, por exemplo, foram elevados à condição de escrita. O aluno passou a partir de então a ser considerado sujeito ativo no processo de alfabetização, do qual o professor então é o mediador. A aquisição da escrita pelas crianças segue um percurso semelhante àquele que a humanidade percorreu até chegar no sistema alfabético, ou seja, a criança vai passar gradualmente por diferentes níveis dos sistemas de escrita. Partirá da desconexão entre a fala e a escrita, perceberá a fonetização e, finalmente, construirá a representação alfabética da escrita, surgindo então os níveis psicogenéticos de escrita. Costuma-se categorizar os níveis de evolução da escrita da seguinte forma: nível 1 e 2, pré-silábicos, nível 3, silábico, nível 4, silábico-alfabético e nível 5, alfabético. Nível 1, pré-silábico. Neste nível, a criança começa a fazer rabiscos. Os rabiscos são considerados o tipo de escrita. A extensão dos rabiscos variam de acordo com o tamanho do objeto a que a palavra se refere. Por exemplo, se a criança for escrever formiga e boi, ela escreverá formiga com extensão menor e boi com extensão maior, pois para ela boi é maior que a formiga.
O mesmo princípio ocorre para o nome de um adulto, que são pessoas altas, e crianças, que são pessoas menores. Então, se seu nome for Beatriz e o de sua mãe for Maria, ela escreverá Beatriz com extensão menor e Maria com extensão maior. É comum, nessa fase, mesclar desenhos com rabisco e com pseudoletras, letras inventadas. Apenas a criança sabe o significado do que ela registrou. Para ela, o que importa é apenas registrar. Piaget chama de fase do realismo nominal, que é utilizada para designar a impossibilidade de conceber a palavra e o objeto a que ela se refere, como duas realidades distintas. Nível pré-silábico 2. Neste nível, a criança inverte a disposição das letras que ela já conhece e às vezes mistura com números. Ou seja, se a criança se chama Bruna e já conhece as letras de seu nome, ela irá inverter a disposição das letras que ela já conhece, ou seja, do seu nome, para poder conseguir formar outras palavras. Então, pato, casa, cama, sapo, cavalo, formiga, ela irá misturar as letras de seu nome para poder formar essas outras palavras. E pode também misturar com os números, como por exemplo, da forma que ela escreveu formiga. Não se tem mais os rabiscos nessa fase. Fixa-se a quantidade mínima de caracteres para escrever e todos aparecem organizados linearmente. Nível 3. Nível silábico. Neste nível, a criança percebe a existência das sílabas. Nesta fase, o professor precisa explicar para as crianças que as palavras são formadas por pedacinhos. Por exemplo, a palavra cavalo é separada por 3 pedacinhos. Cavalo. A palavra gato é separada por 2 pedacinhos. Gato. E assim por diante. Este nível é separado por 2 níveis, o nível silábico sem correspondência sonora e o nível silábico com correspondência sonora. Começaremos então pelo nível silábico sem correspondência sonora. No nível silábico sem correspondência sonora, a criança coloca uma letra para cada sílaba. Por exemplo, na palavra gato, a criança colocará apenas 2 letras, pois ela entende que é uma letra para cada sílaba. Já na palavra cavalo, ela colocará 3 letras, pois ela entende que é uma letra para cada sílaba. E na palavra cavalo, tem 3 sílabas. Já no nível silábico com correspondência sonora, a criança fará a relação entre letra e som. Por exemplo, na palavra galo, a criança colocará a, o, pois ela entende a relação entre letra e som. A mesma correspondência acontece para a palavra galinha, e entre outras. Nível silábico alfabético, nível 4. Neste nível, a criança faz combinações com as letras. Caracteriza-se pela correspondência entre fonemas e grafemas, quando a criança compreende a organização e o funcionamento da escrita e começa a perceber que cada emissão sonora, sílaba, pode ser representada na escrita por uma ou mais letras. A criança pode escrever cavalo de diversas formas, como mostrado na lousa. Nessa fase, a criança mescla o sistema silábico e o alfabético. Ora escreve uma letra para representar a sílaba, como fazia no nível anterior, e ora escreve uma sílaba completa. Neste nível, a criança, embora já alfabetizada, escreve ainda foneticamente, como se pronuncia, registrando os sons da fala, sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão e da segmentação das palavras na frase. Nível alfabético, nível 5. Nessa fase, a criança produz escritas alfabéticas, ora observando as convenções ortográficas da escrita, ora não as observando. Como, por exemplo, quando a criança escreve jacaré com G, ela não observa as convenções ortográficas. Mas, quando ela escreve vovó com a acentuação correta, ela observa.
Segundo Ferreiro e Teberoski, aqui a criança já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba. Isto não quer dizer que todas as barreiras tenham sido superadas. A partir desse momento, a criança se defrontará com dificuldades da ortografia, mas não terá mais problemas com escrita no sentido estrito. Agora faremos um resumo do vídeo. Nível pré-silábico 1 é quando a criança começa a fazer rabiscos e a extensão desses rabiscos variam de acordo com o tamanho do objeto a que ela se refere. Ou seja, se a criança for escrever boi, ela fará o rabisco bem grande, pois o boi é um animal grande. Se a criança for escrever formiga, ela fará um rabisco pequeno, pois formiga é um animal pequeno. Isso também acontece para o nome de pessoas adultas, que são maiores, e crianças, que são pessoas menores. Nível pré-silábico 2 é quando a criança inverte a disposição das letras que ela já conhece, podendo alternar com os números. Ou seja, se a criança conhece as letras do seu próprio nome, ela irá inverter a disposição dessas letras para poder escrever outras palavras. Nível 3 é o nível silábico, é quando a criança percebe a existência das sílabas. E aí nós temos o nível silábico sem correspondência sonora, que é quando a criança coloca uma letra para cada sílaba, e o nível silábico com correspondência sonora, que é quando a criança faz a relação entre a letra e o som. Nível 4 é o nível silábico alfabético, quando a criança faz combinação com as letras, caracterizando a correspondência entre fonemas e grafemas. E por fim, o nível 5, que é o nível alfabético, quando a criança faz a relação perfeitamente, mas ainda sem o domínio da ortografia. Aqui eu deixo para vocês as referências da onde eu pesquisei o conteúdo. Lembrando que grande parte do conteúdo foi tirado dos materiais oferecidos pelo professor Jairo Postal na disciplina de alfabetização e letramento. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e agradeço pela atenção. Até o próximo vídeo.